E aí, com relação aos efeitos da pandemia, a gente sentiu bastante, né, nas primeiras semanas, a partir do dia, acho que 19 de março, quando a gente teve a primeira notificação ali onde o governo decretou realmente estado de calamidade, né, e aí os governos começaram a tomar medidas restritivas, né, aqui em São Paulo, as medidas restritivas iniciais foi dia 19 ou 20 de março, fechamento de shoppings, áreas comuns, parques, enfim. E desse dia em diante, a gente começou a fazer medições diárias e semanais, né? E os impactos foram monstruosos. Na primeira semana teve uma queda de receita de 49%. Na segunda semana, mais uma queda de 7%. Na terceira semana, mais 3%. Ou seja, foi uma descendente forte aí nas 3 primeiras semanas. Aí depois a gente teve uma pequena aceleração aí no e aí foi oscilando semana a semana. Mas o resumo do impacto por mês, que não é a medição que a gente faz, mas para efeito contábil e legal, a gente faz a medição mensal. A gente teve no mês, efetivamente, a queda de 33% com relação à média dos 3 primeiros meses desse ano. Em relação ao ano passado, também aproximadamente 30%, 28%. Agora a gente tem sentido uma retomada bem forte aqui nesse mês de junho, perdão. Eu creio, né, nós estamos no dia 22, eu fiz o fechamento hoje da semana passada, para você ter uma ideia, deixa eu até pegar o gráfico aqui para não falarem uma mentira, a gente teve uma retomada aí na semana passada de 18% do faturamento. Semanalmente falando, a gente já está praticamente com os números pré-pandemia, né? Ou seja, semana passada e a última semana do mês 5, elas já estão em patamares de antes da pandemia. No entanto, como a gente tem tido decisões de antecipação de feriados não programados, teve a semana do dia 7 a 13, por exemplo, desse mês, ela teve uma queda. Então, ainda está oscilando, nós vamos o gráfico de faturamento fazendo aí um W, né? Mas esse mês, se continuar nesse ritmo, eu creio que a gente retome os números pré-pandemia. Isso a gente só vai saber realmente lá no fechamento do mês, porque por mais que a gente faça uma projeção em cima dos volumes dos clientes e dos relacionamentos que a gente mantém aí com os clientes e boas intenções, né, a gente vê os governos tomando medidas contrárias e em direções diferentes todo dia. Então, por exemplo, nós aqui da Gran Caro, que atuamos no centro-oeste e no norte do país, mas estamos sediados em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente está vivenciando uma realidade. E, por exemplo, Cuiabá, que é no Mato Grosso, semana passada entrou em... estava em toque de recolher. Porto Velho, dia 6, que é em Rondônia, dia 6 desse mês, entrou em lockdown. Então, assim, aqui em São Paulo a gente está saindo de um processo de isolamento e os outros estados e capitais estão entrando agora em processo de isolamento. Então, fazer qualquer projeção assertiva ou expectativa a gente sempre tem de retomada, mas infelizmente as decisões elas não dependem da gente, de nossa força comercial dos nossos clientes. Mas a previsão para esse mês, mantendo esse ritmo, é que a gente retome os números pré-pandemia. O fato da gente estar retomando o faturamento hoje não quer dizer que os nossos clientes retomaram, é que nós temos uma força comercial relativamente grande e mesmo durante a pandemia a gente conseguiu fazer novos negócios, o que é uma proeza das relações comerciais, porque os clientes não querem te receber, eles não querem que você vá visitar, eles não têm um tempo para dedicar. Então, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu ativar novos contratos e isso tem feito com que a gente tenha tido uma retomada mais rápida de crescimento e, lógico, alguns segmentos, como e-commerce, que triplicaram o volume nesse período, que é natural, assim como você, como eu, mudamos a forma de relação de comércio. E isso fez com que o volume de carga desses clientes tenha aumentado. No entanto, ter uma noção de tamanho do prejuízo ainda não dá para medir, né? Porque quando a gente acha que a gente está saindo do buraco, por exemplo, vocês estão... A realidade do Paraná é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente da nossa aqui. Nós estamos com um problema agora aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, nós temos muitos clientes que são no interior. Imagina que tem uma cidade ali que eu vi hoje, com problema Sorocaba, por exemplo. Se eu tiver um cliente grande lá em Sorocaba, de repente ele sai do amarelo, que é o estágio 2, para o vermelho, que é o estágio 1, pode ser
indústria, produção, e aí isso afeta o volume de negócio. Então, é difícil entender o tamanho do prejuízo e quando ele se encerra. Ainda acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver o resultado disso no caixa da empresa, né? O fato é, tomamos as medidas, né, com relação a fornecedores, negociações de contratos, aluguéis, tudo que foi possível, a gente deu uma segurada, mas essa conta, ela não deixou de existir, né? Ela só foi postergada. Então, a hora que a pandemia acalmar de fato, legalmente, através das liberações que os governos, os governadores, os prefeitos vêm fazendo, a conta ela vai voltar para a gente. Então, de uma forma ou de outra, ela não vai deixar de existir. As medidas que a gente tomou agora foram paliativas para a gente poder passar por esse momento. Então, não dá para mensurar quanto tempo vai demorar e nem ainda o valor que isso vai custar para a gente. Ser bem honesto, Nelson, a gente fez uma adequação muito pequena, a gente reduziu aí 2 ou 3 funcionários, que eu não diria nem que foi em virtude de pandemia, foram, acho que reduções que estariam programadas e o momento foi oportuno, mas a gente manteve praticamente todo o efetivo aí de funcionários, utilizamos as medidas do governo, lógico, de afastamento, do grupo de risco, redução de jornada, antecipação de feriados, tudo que foi possível utilizar de mecanismos que o governo nos ofereceu, a gente usou para manter o quadro de funcionários. Então, a gente resistiu aí firmemente por uns 45 dias aí com um faturamento bem reduzido, mas mantivemos o quadro. Então, de fato, assim, efeito pandemia, não tive redução por efeito pandemia. Tive redução porque já eram reduções que haviam necessidade de ocorrer. No entanto, a gente fez reduções de horário, por exemplo, a empresa operava 24 horas, segunda a sábado, com 4 turnos diferentes. E quando a gente entrou na pandemia, a gente reduziu 2 turnos. Ficamos de 4, ficamos com 2 turnos, de segunda a sábado, das 8 às 18. 18 horas, apagava-se as luzes aqui, todo mundo embora. Caminhão carregado, carregar, ficava para o dia seguinte, porque não era mais uma questão de enviar cargas, né? No começo, as dificuldades eram as unidades de ponta cheias de carga, sem conseguir entregar. Então, não tinha por que eu acelerar um processo de transferência que a carga ia chegar lá e ficar parada, só estaria transferindo o problema. Então, a gente operou com muita cautela e cuidado aí para não sobrecarregar uma ponta e também não sobrecarregar a nossa operação aqui na nossa base. Então, a gente foi, aos pouquinhos, sentindo os mercados, regiões que a gente estava conseguindo mandar mais carga, a gente mandou. No Brasília tivemos muito problema, que o comércio lá fechou de um jeito que a gente não conseguia operar, a unidade lá cheia de carga, a gente aqui também, os clientes mandando carga, e depois, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi liberando o fluxo. Então, hoje, praticamente 90 dias aí de pandemia, a gente está operando com dos 4, nós estamos operando com 3 turnos, ou seja, a gente ainda não voltou ao 100% que a gente tinha antes da pandemia. Uma coisa surpreendente, assim, perceber como algumas empresas que não tinham e-commerce, né, aceleraram o processo de abertura de canais de venda direto ao cliente final, e os clientes que a gente já tinha operando dessa plataforma tiveram um volume de negócios, assim, um crescimento fora do normal. A gente não, por mais que a gente acompanhe o e-commerce há muito tempo, crescendo sempre a 2 dígitos ao ano, né, mas eu falo para você que os clientes aqui de e-commerce cresceram no mínimo eles dobraram o volume de negócio, e alguns triplicaram. Então, isso deu uma compensada nos clientes que reduziram, né, em virtude de vendas e comércio. Eu tenho clientes que têm entrega em lojas de shopping, por exemplo, e nós tivemos todas as lojas, todos os shoppings do país fechados por um mínimo 30 dias, eles ficaram fechados, e muitos não reabriram ainda. Aqui em São Paulo, reabriram não faz 10 dias que reabriram os shoppings. Então, um processo bem lento ainda. Então, o e-commerce acabou compensando todo esse fechamento aí que a gente teve de um modo geral do comércio, né? Ajudou a gente, né, a passar por esse mal bocado aí. A Gran Cargo tem uma experiência com frota diferente. A gente, desde o começo, a gente tentou fidelizar uma marca, né? Mas a gente, de fato, não conseguiu. O que a gente conseguiu ao longo do tempo é identificar que alguns veículos, as marcas, têm um resultado melhor em operações de transferência, né? E outros em operações urbanas. Então, hoje,
a gente trabalha basicamente com 2 marcas. Eu tenho veículos de todas as marcas, eu tenho ou tive Ford, Scania, Iveco, Volvo, Mercedes, todas as marcas. Mas agora, de uns anos para cá, a gente tem centralizado aí as relações com 2 marcas, né? Para média, longa distância, né, o veículo de transferência, a gente tem se dado Mercedes, né, e para as operações urbanas nós estamos usando Volkswagen. Apesar de ter testado, nós tivemos ótimos resultados de transferência com os veículos da Scania, isso é um fato que é importante ressaltar. A Scania foi uma marca muito parceira, mas depois que eles lançaram o veículo, essa linha nova, né, de caminhões, no ano passado, se não me engano, né, que eles lançaram ali, os preços subiram absurdamente. Eu acho que eles ficaram fora da nossa realidade de alcance, né? A gente sempre operou com eles no veículo de transferência. Basicamente, nós utilizamos aqui bitruques, né, para transferência. Eu não tenho carreta, não tenho cavalo mecânico. A gente opera com bitruques, truques para coleta, toco. O meu menor veículo hoje é um toco. O resto é truque ou bitruque.